Esta série de vídeos é um resumo do encontro com um alienígena vindo de um planeta na galáxia de Andrômeda. Estas reuniões são uma cortesia da moonexplorer.blogspot.com, que é o verdadeiro dono da entrada de informações para os vídeos. Sejam bem-vindos. Respostas de um alienígena de Andrômeda. Primeiro encontro, vídeo 2. 10 de setembro de 2010. Nosso canal YouTubers. Esta série de vídeos é um resumo de um encontro com um alienígena da galáxia de Andrômeda. Essas reuniões são uma cortesia de moonexplorer.blogspot.com, que mantém um relacionamento estreito com o nosso canal. As perguntas e respostas. Vídeo 2, 12 de setembro de 2010. Quando perguntei se eu pudesse filmar nossa conversa, ele respondeu para não o fazer porque da sua própria iniciativa não seria bom se for liberado dessa forma ainda. Eu não desconsiderei porque não queria que ele saísse sem falar. Primeiras perguntas de minha mente foi: pergunta, eu espero que você não sente vergonha de estar falando com um ignorante quase completo que irá fazer perguntas que você pode considerar inadequadas ou piegas. Eu quero ser mais específico. Você pode perguntar o que você deseja. Pergunta: nós encontramos seres como nós, vivendo em outros planetas no universo? Claro e óbvio que sim. Arianos, Sachon, Romana, Oriental, Indígena, Índios, Negros, etc. São grupos étnicos que vieram aqui no momento do início da colonização, tudo a partir de diferentes cantos do universo. Pergunta: e sobre o perfil do alienígena? É conhecida como uma cabeça grande, olhos grandes, alto, baixo, verde. Quais são eles? Como já mencionado, existem muitas raças de humanoides no universo, alguns de milhões de anos mais velhos que os grupos étnicos conhecidos que colonizaram a Terra. Estes humanoides são antigos grupos étnicos, que vivem em planetas que qualquer terráqueo poderia jurar ser o paraíso prometido por Deus. De geração em geração têm vindo a mudar e adaptar seus corpos para a realidade da vida em seus planetas. Há lagartos e sapos na Terra Verde. A cor não significa nada. Algumas das raças alimentam de plantas clorofiladas e desenvolveram um tipo de fotossíntese que complementa a sua pele, tendo a luz como alimento. Outros, que o espectro de luz filtrada através da sua atmosfera superior, são brancos como albinos, porque não tem mais melanina na pele. Também raças com pele grossa, escura e resistente, que protege contra a radiação excessiva de seus sóis. Depende muito o planeta e os hábitos de que humanoides etnia particular. Nas comunidades galácticas existem mais de 400 diferentes grupos étnicos de humanoides, todos vivendo em completa harmonia com suas diferenças. Pergunta: há colônias de vida alienígena na Terra? Sim, mas não como habitantes permanentes do planeta. Há 2 estações submarinas, em águas profundas, que são lar de muitas naves de transporte, e uma estação na Antártida, com completa infraestrutura para manter uma base intergaláctica de pesquisa, de apoio e de armazenamento, onde muitos navios de diferentes planetas têm um porto seguro e suprimentos, durante a sua estadia na Terra. Muitos navios com problemas de danos causados por tempestades não caíram nas mãos de terráqueos porque antes eles foram resgatados por equipes da base da Antártica. Pergunta: onde você está morando? Em alguma casa humana, na cidade? Não, eu sou designado para a nossa nave. Quando eu quero ir, levam-me de volta. Pergunta: por meio de teletransporte? Sim, muito simples e rápido. Pergunta: então me explique por que alguns dos alienígenas capturados a partir de naves espaciais robustos não são resgatados por este método. Eu, pessoalmente, presenciei a captura de um estrangeiro de 30 anos atrás e ele não foi resgatado. Eu vou explicar. Cada equipe é atribuída a uma nave, e esta tem a assinatura digital de seus corpos físicos armazenados no início da missão em um computador de bordo. Ele somente teletransporta a assinatura exata. Isso evita que outros organismos possam contaminar o navio quando voltamos. Nem o pó é transportado. Se um navio tiver um acidente, estas assinaturas da tripulação são perdidas. Existem bases de dados de toda a tripulação, mas sem deixar vestígios do computador original. É impossível encontrar e resgatar os indivíduos capturados e removidos para dentro de casa.
Quando recebemos um sinal SUS, a nave mais próxima faz a tentativa de resgatar a tripulação, mas quando trava, sem um grito de socorro não temos muito a fazer. Pergunta: se você tem uma assinatura digital no computador, poderia duplicar qualquer um dos tripulantes usando o banco de dados? Claro que não. O computador só lê e interpreta os dados. Para explicar de maneira mais fácil de entender, a assinatura digital tem dois estados, um verde e um vermelho. Quando estou sendo transportado, a assinatura está no modo vermelho e quando eu retorno está no modo verde. Não há maneira de copiar minha assinatura, estar no modo verde ou no modo vermelho porque um estado neutraliza o outro. Os dados nunca realmente irão ficar disponíveis. O verde criptografa os dados para vermelho e vermelho pode usar os dados e vice-versa. Quando eu deixar essa nave específica, minha assinatura da tripulação desaparece. Entendeu a lógica? Meu comentário: fantástico, eu entendi. Pergunta: como você pode falar comigo no meu idioma? Onde você aprendeu? Bem, isso é um ponto interessante. O cérebro humanoide é como um transmissor de frequência aberta receptor. Quando você acha que pensa no seu próprio idioma, nós temos um sistema cerebral que pode usar o seu próprio tradutor e voltar à língua falada em nosso cérebro, que por sua vez controla as cordas vocais e a língua. Nem todas as raças podem fazer isso. Alguns usam de um dispositivo eletrônico que faz exatamente a mesma função. Para eles, é mais difícil quando eles estão em uma situação de cativeiro, porque literalmente não tem maneira de se comunicar, nem de falar, e muito menos de escrever. Eles simplesmente param de comer para morrer. É difícil para nós, porque escrever é um processo mecânico que eu não estou acostumado, mas falar para mim não é problema. Pergunta: que curioso, eu vi um filme sobre a autópsia de um humanoide, com a altura de pouco mais de um pé, com o corpo bem proporcional a terráqueos. Existe sequer uma raça assim, ou é algo realmente falso? Sim, eles são as raças. No Comunidade Galáctica temos cerca de 30 raças de humanoides com este tamanho aproximado. Essas pessoas são muito antigas, desenvolvidos inteligentes, com excelente relacionamento com as outras raças. Duas destas raças têm pequenas colônias em Marte, em seu sistema solar. Pergunta: entre os membros da Comunidade Galáctica existem seres carnívoros? Refiro-me aos chamados reptilianos. Sim. Há muitas raças que consomem proteínas animais transformadas, como você. Eles têm muitos planetas no início dos anos de estágio de desenvolvimento com muitas raças de animais primitivos para o consumo. Os reptilianos são na verdade cerca de 20 subespécies. Coincidentemente, a raça que eu mencionei está em contato com alguns de seus governantes. Eles não são ruins, mas assumem muitas decisões erradas por interesses momentâneos. É uma raça que evoluiu para ponto de ser capaz de se juntar à galáctica comunitária e de lá ganhar acesso a tecnologias que não possuíam antes de viajar no espaço. Eles têm causado problemas desde então. Espere pelo próximo vídeo. Obrigado por assistir. Junte-se ao nosso canal. Você é bem-vindo lá. Capital Bill, abril de 2011. Pergunta: quantos tipos de alienígenas nos visitaram e por quê? Cerca de 58 grupos étnicos diferentes foram ou estão atualmente visitando o planeta sistematicamente. As razões são diversas, alguns procurando formas de vida na fauna e na flora, outros mais especializados em pesquisa mineral, outros observam seus ancestrais, trazidos há muito tempo para o planeta durante a colonização, e outros apenas fazendo turismo verde. Nenhum deles tem uma licença para comunicação direta, porque não há nenhuma razão para isso. Contatos diretos têm sido puramente acidentes. Uma dessas raças, contrariando as orientações, interage com alguns governos de algumas nações, a fim de participar da exploração do planeta, quando a nova realidade começar. Eles não são uma raça bem vista pela comunidade galáctica. Na verdade, há um movimento enorme de naves espaciais na vizinhança da Terra olhando para a mudança do planeta que está sendo aguardado por muitos daqueles que fizeram experiências aqui.
A Terra está para alterar a aparência do magnetismo e frequência. Esta nova aura é um passo importante na promover o planeta a um nível maior de habitat. Já existem estudos detalhados sobre a deslocalização de humanoides que serão transferidos daqui para 2 outros planetas que estão sintonizados para captar suas frequências étnicas e pessoais. Os animais também serão realocados, ou seja, nada realmente desaparece. E aproximadamente como você redecora a sua casa, e a decoração antiga serve muito bem para outro lugar. Pergunta: como será a transição para esta nova era? Esta nova era deve começar com a natureza tomando a iniciativa de ritmicamente filtrar os habitantes que permanecem ou serão reencarnados neste novo contexto. Durante os primeiros séculos, a redução da população do planeta de forma gradual, mas são os líderes políticos que decidiram tomar essas iniciativas em suas próprias mãos e eles vão fazer o papel descrito no Apocalipse. Seu objetivo é chegar à frente na definição de quem irá controlar o planeta. Sob o seu julgamento, para preencher o novo planeta estava fazendo planos para implantar uma nova ordem mundial. A estranha mensagem das rochas da Geórgia, pedras guia da Geórgia, parece confessar um plano para diminuir de forma rápida e drasticamente a população mundial para transformar o planeta em seu paraíso particular. Seu objetivo é reduzir para 10% a população atual. Por incrível que pareça, é um número muito próximo ao que deve ser alcançado para a próxima geração do planeta no próximo século, mas em uma seleção gradual e natural neste processo. O restante da corrente população será realocada. Veja, 10% são os que são compatíveis com a frequência do novo futuro do planeta no momento, portanto, será um automático e irreversível. Pode acontecer que esse percentual atinja 10% se este período final, há uma taxa de migração em grande frequência entre os habitantes do planeta. Como exemplo, o controle remoto de sua garagem só abre a porta, não abre a porta ao lado. Você pode só entrar na porta que você abriu com o seu próprio controle remoto, pois é sintonizado na frequência correta para abrir ele. Você tem a chave que abre onde podes entrar no desenvolvimento universal. Pergunta: os líderes citados de países ricos estão a construir carvoeiras, abrigos, armazenamento de grãos, combustível, armas e todo o necessário para manter o controle do planeta no novo começo, para sobreviver e manter no poder. Isto terá efeito. Eles vão voltar ao poder na nova era. Isso é uma ilusão de sua nova ordem mundial. Inicialmente, eles podem sobreviver, mas essas medidas não garantem seu poder de liderança ou controlador na nova era. Os agentes enviados para alvo 10% que será sobre o correto faixa de frequência, simplesmente irá ignorar qualquer tentativa de controle por esses remanescentes do processo de purga. Eles vão ser isolados à sua própria sorte. Pode até ser oferecido a eles a oportunidade de transferir para o seu legítimo lugar, o que certamente não vai ser neste planeta. Pergunta: como será a partir da mudança? A partir daí, não há mais seitas e religiões como é conhecido hoje, não há fronteiras, não há disputas, a língua falada e escrita é uma só, o desenvolvimento sustentável será adequado para o potencial do planeta. O humanoide da Terra será como uma nova raça, terão contato direto com muitas outras comunidades. Ele vai em seguida desenvolver um sistema de estudos controlados e transferências de tecnologia, permitindo o pleno desenvolvimento do planeta como um membro efetivo da comunidade galáctica, aumentado assim o equilíbrio de força universal. Pergunta: foram mencionados 2 planetas que receberá os terráqueos não estará vivendo mais aqui. Quais são eles? Eles são distantes e fora de seu sistema solar, mas isso não é importante. Um deles, Planeta 1, está numa fase muito semelhante à Terra depois de dinossauros na fase inicial da colonização. O outro, Planeta 2, está em um estágio equivalente ao período da Idade Média da Terra, pronto para começar o desenvolvimento de tecnologia. Aproximadamente 40% dos terráqueos que não vai ficar na nova Terra, serão alocados em um Planeta 1, e os restantes 60% para o Planeta 2. Em sua própria gama de frequência de vibração ou automaticamente.
Quando os profetas antigos mencionaram separação do trigo do joio numa linguagem simplista, mencionou exatamente esse processo que nem sequer tentam escapar, porque é plenamente vinculado à frequência vibracional de cada aura individual e pessoal. Pergunta: todos os planetas têm algum tipo de vida? Os planetas com condições de vida, embora extremo, têm espécimes adequados vivendo neles, mas há bilhões de planetas totalmente desabitados servindo como uma fonte de exploração mineral essencial, depósitos de substâncias, resíduos inorgânicas, estações de retransmissão, observatórios remotos, etc. Tudo perfeitamente coordenado e supervisionado pela comunidade galáctica. Pergunta: quando a Terra vai realmente passar por essa transformação? O planeta passará oficialmente para a nova era em 21 de dezembro de 2012 às 11h11 conforme amplamente divulgado durante o alinhamento de Zero com o centro da galáxia. Muitos comentaram que o alinhamento é apenas a visão da Terra que não tem maior importância quando visto de fora, mas não se esqueça que uma linha tem 2 pontos e isso significa em termos do centro da galáxia vai mudar a linha que divide os 2 hemisférios de giro magnético da galáxia, completamente invertendo o fluxo das forças que interagem com o planeta. As maiores mudanças vai começar acontecendo em 2011 e vai realmente terminar o curso de 2013. Esta é uma mudança cíclica e esperado. Nada pode pará-lo. Isto não significa que tudo vai desmoronar. No entanto, teremos a ajuda de seres interessados no bem-estar da galáxia como um todo. Pergunta: e sobre religião? Qual deles seguir? Nenhum. As doutrinas religiosas são tomadas para marcar o comportamento de um grupo étnico. Todos eles procuram ensinar princípios semelhantes, cada um na linguagem acessível para as tendências de seus seguidores. As religiões dão uma sensação de segurança sabendo que existe alguma força maior interessada em seu bem-estar, ajudando na sua peregrinação de vida, protegendo a sua própria. Isso seria muito bom e perfeito, se não para a subjugação existentes fanático-político-religiosa econômica em grupos mais étnico. Todas as religiões divulgar praticamente o mesmo princípio de bondade e crescimento, amizade espiritual, e isso é fato real em termos universais. O que resta é para enfatizar que as pessoas devem socializar diferenças, aprender a desenvolver as coisas boas em todas as culturas e etnias, todos necessários à realização dos metas de desenvolvimento de humanoides com inteligência integradas com a realidade do planeta que habitam. Este inevitavelmente acontece nesta nova era. Vamos estar observando. Deixe sua consciência ser sua religião, por sem lugar acima de você, de longe, e ver a diferença entre o certo e o errado em sua conduta. Adote um indivíduo comportamento com o qual você realmente se sente em paz consigo mesmo e com as diferenças. Você está no seu caminho. Um dos melhores citações ainda é a separação do trigo do joio. Joio é o nome dado às ervas daninhas e trigo semente que alimenta a vida. Separar o trigo do joio será automática. Haverá ninguém para consultar um livro para dizer quem é o que. A frequência de vibração de cada um irá levá-lo diretamente para a porta que você se encontra. Existe uma faixa de frequência para cada um. Alguns serão na parte inferior da frequência e outros nas alturas, mas todos vão para a porta mesmo. Aqueles que estão no mais alta faixa da frequência será responsável pelo desenvolvimento de que será menor quando no lugar de seu novo assentamento. Tudo é muito bem feito, sem erros, excessos ou favoritismo. Quantos de nós pode ter passado pela mesma porta várias vezes sem perceber? Única verdadeira mudança na faixa de frequência pode causar um indivíduo a passar por outra porta. Pergunta: em outros planetas existem diferentes grupos étnicos? Sim, todos os planetas habitados normalmente têm 2 ou mais portas de frequência aberta, permitindo uma variedade de diferentes etnias a viver juntos em um único ambiente. Naturalmente, os grupos étnicos mais desenvolvidos estão lá para ajudar os outros a desenvolver. Só para ilustrar, um grupo muito específico étnico são os Down, síndrome de Down. Você pode perceber que eles nascidos em qualquer parte do mundo têm exatamente as mesmas características, independentemente da etnia da família que recebeu.
Eles pertencem a uma raça de humanoides de um planeta no desenvolvimento harmonioso por ter apenas um porta de frequência. Eles vêm sistematicamente desenvolver indivíduos aqui na Terra e outros planetas para que, quando retornar ao seu planeta de origem para se tornarem professores e professores que não tiveram a mesma oportunidade de desenvolvimento. Aqui na Terra temos 5 portas-frequências, agora nesta nova era só vamos ter 2. Você vê? Menos portas significa ambiente mais harmonioso para o desenvolvimento do planeta, porque as diferenças são muito menores e mais fáceis de administrar. Será uma idade de ouro. Foi ao ar pelo canal Atlântico BR. O primeiro encontro aconteceu por acaso, durante a noite na costa do Brasil, em um lugar frequentado por pescadores durante a noite. A conversa começou normalmente, sem a primeira perceber quem ele era. Durante a conversa, ficou claro ele era uma pessoa de fora do planeta Terra. As primeiras perguntas e respostas nesta série foram muito genéricas. Depois de algumas reuniões as perguntas agora têm uma conotação mais objetiva. Amigos do nosso canal, sejam bem-vindos. Pergunta: Meti, o planeta Terra está passando por uma transformação em um futuro próximo. Sim, a Terra está no limiar de uma mudança de era. Todos os planetas com a possibilidade de colonização definiram a sua era de desenvolvimento e mudanças cíclicas. Pergunta: qual é a origem dos seres humanos da Terra, e quando realmente iniciou? O humanoide é um composto de várias raças de humanoides que foram transferidos de outros planetas alterados, permitindo o desenvolvimento da era na Terra que estava no início de uma era madura para a colonização por humanoides. A Terra tem muitos ciclos de experiências humanoide, desde o período Cretáceo, cerca de 65 milhões de anos. Existem muitos tópicos no folclore doutrinária que mencionam esses fatos como exilados Capela, descendentes de Anunnakis, etc. Na verdade, todos os diferentes grupos étnicos encontrados hoje na Terra vieram de diferentes lugares do universo para viver e prosperar nesta era que está terminando agora, vivendo no planeta Terra com o único propósito de integração em uma comunidade maior. Como a Terra, há centenas de milhões de planetas servindo como berço de civilizações humanoides. Pergunta: pode o ser humano da Terra ser transferido para algum outro planeta? Sim, cada planeta tem uma radiação específica em seu estado de desenvolvimento, idades, chamado por alguns como aura. Para torná-lo mais fácil de entender, este campo de radiação permite que humanoides sintonizados na mesma frequência sejam atraídos para encarnarem nesses planetas nos grupos étnicos mais perto de sua vibração. Os historiadores são fascinados pelos Maia, Aztecas, Incas, Egípcios, Sumérios, Vedas e outras civilizações que manifestaram um conhecimento incrível de astronomia, engenharia e matemática podem ser respondidas por esse princípio. As raças humanoides que sua frequência não concordar mais com o planeta Terra foram transferidos para um planeta cuja ressonância os atraiu. A reencarnação em outros grupos étnicos mais desenvolvidos na época. Os descendentes daquelas raças que são deixados sobre a Terra são, na verdade, mestiços da raça original que não estavam na frequência correta para que a transferência ocorresse naquele tempo. Pergunta: o que aconteceu com os animais que foram extintos do planeta nessa idade? Durante as diferentes épocas da Terra, muitos tipos de animais foram levados por suas respectivas frequências para renascerem em outros ambientes. O exemplo mais recente são os dinossauros. Não foram exterminados por um grande cataclismo como pretendem os cientistas. Havia milhões de répteis gigantes no planeta e a grande maioria foram literalmente levados por pastores galácticos, como pastores que apacentavam seus rebanhos de intercâmbio aqui no planeta Terra. Explicando: os animais irracionais são grupos étnicos coletivos, não têm sua própria identidade como um indivíduo.
Eles precisam ser supervisionados e transferidos de local para local compatíveis com a realidade de vibração de suas etnias. Os dinossauros ainda estão vivos e ativos em outros planetas que estão em era propícia à sua sobrevivência. Por que os paleontólogos encontraram tão poucas espécimes fósseis, se tinham milhões deles andando por aqui? Não é possível encontrar ossos de dinossauros em todos os lugares com facilidade. Isso se deve ao fato de que aqueles poucos encontrados nas escavações tiveram morte de causas naturais antes da transferência em massa que aconteceu no ciclo da última passagem na Terra, e foram enterrados aqui como prova de que eles povoaram o mundo em épocas anteriores. Também em relação aos animais, alguns já se foram, mas outros começam a adotar o planeta como favorável à sua etnia e ainda será conhecido muitas novas raças de animais na Terra. Rotineiramente você tem notícias de novas espécies que aparecem pela primeira vez nos círculos científicos. Pergunta: quem toma conta dessas transferências e colonização? Existem muitas comunidades alienígenas, muito milhares de anos à frente da Terra em tecnologia e desenvolvimento. Você poderia imaginar como será a tecnologia 1000 anos a partir de agora. Estas comunidades galácticas visam harmonização. Você já ouviu falar que para uma casa estar arrumada, tudo tem que estar no lugar? Se você colocar o fogão no quarto e cama na cozinha, vai ser uma bagunça que gera desconforto geral. Em uma galáxia nebulosa, o planeta funciona da mesma maneira. Os animais não inteligentes devem ser transferidos e gerenciados por entidades inteligentes. O povo tem figuras como elfos e gnomos, conhecidos como agentes da natureza. Tem um fundo de verdade, porque eles podem ser alienígenas avistados que coletam plantas, animais e minerais nos velhos tempos. Pergunta: aliens visitam-nos? Muitas vezes. Por quê? Eles estão realmente interessados em nós ou o quê? Olha, a Terra é visitada e monitorada desde bem antes da transferência do primeiro humanoide aqui. Quando mamíferos, raças inferiores e os primatas foram capazes de se adaptar às novas condições da Terra, humanoides com inteligência e individualidade foram trazidos para colonizar o planeta. Isso só foi possível quando houve uma particular condição do planeta que proporciona a colonização deste tipo. Não há elo perdido que os cientistas veem porque não havia nenhuma ligação entre o macaco e o Homo sapiens. Quando o planeta estava na época da colonização, muitas etnias foram automaticamente transferidas por suas frequências vibratórias para as regiões do planeta que mais se assemelhavam a seu habitat, ou planetas de origem. Pergunta: como é que esses aliens podem viajar distâncias tão vastas para suas pesquisas e operações tão facilmente? Bem, uma coisa que eu posso te dizer, não utilizando a tecnologia de foguetes, como na Terra. As naves de transporte são transferidas a partir de um ponto a outro, na nébula, por meio de túnel, portais, no tempo. Para explicar essa tecnologia em poucas palavras, imagine que você tem um canudo, a partir de um ponto a outro, muito longe. Se eu tivesse que passar por isso seria milhares de anos-luz de distância, no tempo, mas, se você pudesse dobrar o tubo, e tocar as duas extremidades, e dar um passo atrás, eu estarei onde eu queria, em um piscar de olhos. Esta é uma tecnologia antiga que permite a transferência de material sem ter que ir através de milhões de anos-luz da matéria escura para chegar a qualquer ponto no espaço. Em matéria negra não há relação entre tempo e espaço, por isso é um item que pode ser eliminado como um denominador comum. Estes portais foram transferidos por civilizações há milhares de anos, uma tecnologia de transporte avançada para muitos pontos específicos da nebulosa, formando uma rede de comunicação e viagens para o movimento de naves espaciais intergalácticas de todos os planetas em uma grande comunidade. Eles são usados para pesquisa e coleta de materiais, chave que não são encontrados em planetas de sua casa, e as transferências de todas as operações e assentamentos. Esses portais não estão em espaço aberto, como buracos negros ou fendas espaciais como os cientistas da Terra agora acreditam, com suas teorias inconsistentes e incompletas. Os portais são realmente uma tecnologia muito antiga, em termos de tempo, dezenas de bilhões de anos da Terra.
Um portal é fisicamente transferido para um determinado corpo celeste por coordenadas exatas e enviado através de um sistema de transferência, que trabalha com a integração do espaço, tempo e posição relativa com grande precisão. Tendo justificada enviadas para o local e devidamente ativado, o aparelho pode ser usado. A instalação de portões de transporte são regidos por uma administração perfeita da comunidade responsável pela galáxia ou galáxias em questão. No caso do nosso sistema solar, um portal é instalado no lado escuro da Lua, o satélite da Terra. É um portal intergaláctico com alta capacidade e é o único neste sistema solar. Este local foi escolhido especificamente por causa da Lua manter sempre um lado oculto para os observadores na Terra, permitindo a livre circulação de naves espaciais. Claro que com os novos satélites que atualmente fazem pesquisa exploratória de sua superfície já confirmam a existência de diversas bases alienígenas, naves espaciais velhas, prédios antigos, tanto do lado escuro como o lado mais claro da Lua. Depois, passando pelo portal, a nave é autorizada a continuar o seu destino para cumprir a missão conferida sobre ele por sua administração. De lá, a embarcação usa seu sistema de propulsão próprio que funciona gerando um feixe de plasmídio de polaridade magnética única interagindo com forças magnéticas inerentes aos planetas que se movem em grandes velocidades. Um computador de bordo lida com uma velocidade incrível às vigas segurando navegação automática para um curso através do controle da mente pelo contato das mãos do navegador com o painel de controle ou mentalmente. A energia para o gerador é fornecida por um elemento combustível que chamamos de anticarbono, desenvolvido em algumas áreas escuras das galáxias, em unidades de produção de planetas em sua silhueta. O gerador trabalha com canhões de feixe direcional magnético unipolar feita a partir de uma resistência de metal zero elétrons permitindo um poder extraordinário. Este metal existe em abundância em alguns planetas e não há na Terra. Originado de um asteroide de milhões de toneladas que caiu há muito tempo, quando o planeta não tinha gostado da proteção da atmosfera atual, mas só existem no local do embate que hoje é coberto por uma camada de quase 1 quilômetro de gelo na Antártida. Pergunta: é verdade que a NASA e a Rússia já se apropriaram de muitas dessas naves espaciais? Porque eles têm copiado a tecnologia alienígena com reengenharia. Sim, os cientistas da Terra têm várias naves que tiveram acidentes em épocas diferentes em seu poder para tentar copiar e entender. Estas naves foram atingidas pela instabilidade do planeta Terra. Explicando, os planetas de que estas naves se originam, são totalmente climatizados, são paraísos verdadeiros no que diz respeito à harmonia entre o planeta e seus habitantes. Tudo acontece na hora certa e quantidade certa. Quando eles visitam um planeta que está em transição como a Terra, totalmente descontrolada, com a natureza agindo contra as agressões que sofrem sistematicamente por desenfreada ganância pelo desenvolvimento sem controle de humanoides. A partir daqui, alguns pilotos são pegos de surpresa. Tempestades magnéticas, as nuvens com raios de gelo, e outros fatores levaram a vários acidentes. Em qualquer caso, os cientistas não copiam pela completa incapacidade de fazê-lo. Os sistemas de controle utilizam uma tecnologia conhecida apenas por seus cientistas. Os controles, computadores e geradores são fabricados com moléculas inteligentes, isto é, eles podem sentir ordens e comandos, e estão programados mentalmente por seus construtores e designers. Não tem botões de energia, nem fiação, nem soquetes ou muda. Impossível copiar ou compreender. As moléculas metálicas também têm inteligência. São produzidos com uma diretriz e se você dobrar uma simples placa pana, ela retornará ao seu estado original como se nunca tivesse sido dobrada, a menos que seja reprogramada para assumir um novo design. Se você analisar, ele se autorregenera. Tecnologias estão muito à frente. Estão fora do alcance de humanoides na Terra neste momento.